meus irmãos e amigos, mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de compartilhar um pouco da palavra dele, momentos de culto a ele, e queremos neste culto causar satisfação, deixar Deus contente com a nossa vida e com o culto que a ele vamos ofertar. Nós vamos dar início a este culto, então, orando ao Senhor, clamando pela direção dele sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de apresentar mais um culto ao Senhor, culto de louvor, de adoração, de gratidão. Queremos, ó Pai, apresentar um culto sincero, um culto santo, um culto agradável ao Teu coração. Para isso, ó Pai, santifica a nossa vida, santifica a nossa mente, nosso coração, os nossos lábios, todo o nosso ser. Lava-nos completamente do nosso pecado no sangue de Jesus, purifica-nos, santifica-nos para que este culto seja aceito por Ti. Quero agradecer pelas pessoas presentes nesse santuário e agradecer também àqueles que estão participando, ofertando este culto através do Facebook. Abençoa cada coração, aonde estiver, em seus lares, que apresente um culto ao Pai Santo e consciente da Tua presença. Abençoa-nos, no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 93 do nosso inário, hino de número 93, hino 93, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Hino 93. Fé
Eu vou estar fazendo a leitura do Salmo de número 125. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nosso irmão presbítero Maurício estará nos conduzindo a Deus através de mais uma oração. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos cultuando o Teu nome, fazendo essa transmissão através do Facebook, onde muitas pessoas em vários lugares estão ouvindo a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa agir através da pregação da palavra, através dos cânticos, e que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez. Amém, Pai. Amém. Toca os corações, desperta os corações que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão vacilando, que o Espírito Santo possa transmitir firmeza. Amém, nessa Deus. noite. Amém. Abençoa e recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão no nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos do nosso livreto. O primeiro dele, número 154. Jesus em Tua presença. 154. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 173. Não há impossível para Deus. 173.
Não há impossível para Deus, não, 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 não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele criou tudo que existe na terra, céu e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível para Deus, não, 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 não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele criou tudo que existe na terra, céu e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Antes da leitura para a nossa meditação deste momento, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por esse instante de culto a Ti, agradecemos pela Tua palavra que temos em mãos, temos o privilégio, ó Pai, a oportunidade de poder estudá-la. E queremos fazer nesse instante, ó Pai, na unção, na iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que é o autor da palavra, que Ele possa iluminar nossa mente, nosso ser, para que possamos descobrir, ó Pai, o que está por detrás destas sagradas letras, para sermos edificados, fortalecidos na fé nesse instante. Queremos também, ó Pai, como igreja, agradecer pela nossa irmã Ângela, agradecer ao Pai pelo nascimento do seu filhinho André. Agradecemos ao Pai porque tudo transcorreu bem. Agradecemos ao Pai porque ele veio com saúde, perfeito. Agradecemos ao Pai e clamamos ao Senhor que abençoe a nossa irmã juntamente com a criança, o Pai, que ela possa ter um desenvolvimento harmonioso, um crescimento harmonioso para a alegria da família, a alegria dos pais, a glória do Teu nome. Dê a Ângela uma noite muito abençoada e uma recuperação urgente, ó Pai, para que logo ela possa estar no seio de sua família. Abençoa também o nosso amado país que passa por esse momento diferente. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os governadores, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, particularmente a liderança da Tua igreja. Dá-nos discernimento, ó Pai, para que possamos tomar decisões de acordo com a Tua vontade, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória e honra do Teu nome. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto para a nossa meditação se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 12.
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso. Aliás, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Primeira aos Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Viver e agradar a Deus. A igreja em Tessalônica estava vivendo um grande progresso. A exortação de Paulo, o rogo de Paulo, não é para ela viver e agradar a Deus, é para ela continuar vivendo e agradando a Deus. A igreja em Tessalônica, ela recebeu a palavra de Deus, ou ela recebeu o Evangelho, recebeu a pessoa de Jesus em meio a muitas tribulações. Eu quero ler, convido você para ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 6. Este versículo, ele vai nos dizer como que aquela igreja recebeu o Evangelho, recebeu a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 6, Paulo diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, observe agora, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O Evangelho, a palavra de Deus chegou em Tessalônica e ela recebeu neste quadro de muita tribulação, muita perseguição, porém com alegria. Não simplesmente alegria, mas uma alegria produzida pelo Espírito Santo.
E esta igreja, ela se tornou modelo para os salvos da Macedônia. Observe o versículo 7, 1 Tessalonicenses 1, versículo 7. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Observaram? Uma igreja padrão, uma igreja modelo. Nós lemos no capítulo 4, versículo 10, vou repetir: e na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, exorto, irmãos, a progredir cada vez mais. Novamente, agora Macedônia. Novamente Macedônia. Então, a igreja de Tessalônica, ela tornou-se modelo, padrão para as igrejas da Macedônia. Ela se tornou modelo não pela sua arquitetura, ela não tornou modelo pelo número de sua membresia, ela não se tornou modelo pela arrecadação mensal financeira, ela se tornou modelo pela maneira que ela estava vivendo, pela vida que ela tinha com Deus. E Paulo então exorta a igreja a progredir naquela vida, a progredir. E eu quero dar como tema desta noite, desta nossa breve meditação, o seguinte: vida que agrada a Deus. Vida que agrada a Deus. Eu quero ler o versículo 1, 4:1. Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A igreja de Tessalônica, ela estava agradando a Deus. É interessante, efetivamente, é algo real e permanente. E Paulo exorta então aquela igreja a progredir, a progredir. O nosso Deus é um ser pessoal e tem sentimento. Há coisas que agradam a Deus, há coisas que desagradam. Há pessoas que agradam a Deus e há pessoas que desagradam a Deus. Estou lembrando aqui, lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel foram apresentar um culto a Deus. O que nós temos ali? Deus se agradou da pessoa e do culto de Abel, porém da pessoa de Caim e de sua oferta ele não agradou. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto e usando Israel como exemplo para exortar aquela igreja, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, aquelas pessoas que foram tiradas do Egito e caminham para a terra prometida na caminhada pelo deserto. Paulo diz que Deus não se agradou da vida deles. Não há neutralidade. A nossa vida, vida de crente, vida de salvo, ou nós agradamos a Deus ou desagradamos. Não há neutralidade. Não tem como dizer eu não estou agradando, mas também não estou desagradando. É impossível. Estamos agradando ou estamos desagradando. Mas o que é agradar? Agradar é causar satisfação. Agradar é causar contentamento. Agradar é causar prazer. Já imaginaram nós, como crentes, como igreja, viver uma vida que cause prazer a Deus?
É viver uma vida que deixa Deus satisfeito, contente. É viver uma vida cristã que cause realmente prazer ao coração de Deus. Isso é agradável. Vida que agrada a Deus. É claro, primeiro tem que ter vida, né? Vida. Nós temos falado aqui às quintas-feiras as transformações de Deus, e uma delas é transformou da morte para a vida. Ele nos deu vida. Efésios 2:1. Ele nos deu vida. Essa vida ali é vida espiritual, é salvação. É salvação. Então tem que ter vida, tem que ser salvo. Observe que Paulo, ele chama a igreja, os membros daquela igreja, de irmãos. Ou seja, pessoas da família de Deus, pessoas convertidas. Uma curiosidade, na primeira e segunda carta, Paulo usa a expressão irmãos 27 vezes, e em todos os seus escritos 60 vezes. A primeira e segunda carta, ele usa a expressão irmãos 27, e em todos os seus escritos 60. Mas eu quero, em primeiro lugar, vida que agrada a Deus. Primeiro, viver e agradar a Deus, preste atenção, precisa ser o alvo da igreja. Vou repetir: viver e agradar a Deus precisa ser o alvo da igreja. Quem é a igreja? Igreja sou eu, você, somos nós, pessoas redimidas no sangue de Jesus. Nós somos uma igreja. Agora, nós como igreja, o nosso alvo precisa ser isso: agradar a Deus. Alvo não é novidade para ninguém, alvo é ponto a que se dirige, resultado que se espera atingir. Então nós como igreja, nós precisamos ter esse resultado, atingir esse resultado, esperar o quê? Agradar a Deus. Hoje pela manhã eu pensando no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é modelo. O apóstolo Paulo, ele é digno de ser imitado. Volte para o capítulo 2 aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, Paulo diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar em o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Observaram? Deus, ele confiou o Evangelho a Paulo, ou seja, a Paulo ser um pregador do Evangelho, e nessa pregação não era para Paulo agradar a homens, e sim a Deus. Voltando um pouquinho, Paulo vai falar também em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo falando àquela igreja, ele diz assim, ele fala com aquela igreja: porventura, Gálatas 1,10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O alvo de Paulo foi este: agradar a Deus. Agradar a Deus. E hoje eu estava pensando na pessoa, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Ele chegou a dizer à igreja lá em Corinto, no 1 Coríntios 11:1, ele diz assim: sede meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no capítulo 4, 1 Coríntios 4:16, ele diz assim: eu exorto a vocês que sejam meus imitadores. Paulo, ele imitava Cristo, e ele convidava, ele ordenava, ele exortava as pessoas a imitá-lo.
Então o alvo de Paulo, do ministério de Paulo, da vida cristã de Paulo, foi este: o de agradar a Deus. O de agradar. Então ele é digno, ele é merecedor de ser imitado. Mas eu fiquei pensando também na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler o 29. Jesus falando sobre Deus. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que coisa interessante. Eu faço, Jesus dizendo, eu faço sempre o que lhe agrada. Estou pensando aqui hoje, quantas coisas nós fizemos hoje, quantas atividades nós fizemos hoje. Será que em todas elas nós tivemos esse objetivo? Fazer tudo para agradar a Deus. Agradar. Estou pensando em algumas ocasiões, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, quando Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração, Deus falou sobre Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado que me causa prazer. Ah, mas é Jesus. Mas nós temos Salmo 16, isso eu quero que você leia. Salmo 16. Como estamos falando? Viver e agradar a Deus precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo. O versículo 3, Salmo 16, 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Será que Deus, olhando para nós, olhando para a nossa vida, a maneira que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos comportando, procedendo, as nossas atitudes, será que Deus está dizendo isso? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, vida que agrada a Deus precisa ser o nosso alvo, nosso objetivo, nosso propósito. Mas em segundo lugar, vida que agrada a Deus é uma vida vivida pela fé. Vida pela fé. Meus irmãos, a vida cristã ou a vida com Cristo, ela é vivida somente pela fé. Não há outra maneira, não há outro modo de viver a vida cristã. É somente pela fé. Pensemos no início da nossa vida cristã. O início da nossa vida cristã foi quando nós depositamos nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lembra quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Olha aí o crer, a fé. A fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, defendendo a tese de que a justificação do pecador é somente pela fé em Cristo, ou a justificação, a salvação, ele diz em Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, ela começou quando nós depositamos a fé em Jesus,
Nós temos falado muito sobre um versículo aqui, é Efésios 2,8. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não tem como ser salvo sem fé no Senhor Jesus. Então, o início da nossa vida cristã, o início da nossa vida de salvo, o início da nossa vida com Cristo, foi pela fé. Foi somente pela fé no Senhor Jesus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Paulo fala com aquela igreja. Eu quero ler Colossenses 2, versículos 6 e 7. 6 e 7. Paulo diz assim: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Eu grifei aqui a expressão como recebeste a Jesus Cristo. Paulo está perguntando àquela igreja, de que maneira vocês receberam a Cristo? E faço essa pergunta a cada um de nós, a cada um de vocês que está ouvindo. Como que você recebeu Jesus em sua vida? Ou seja, de que modo você recebeu Jesus? De que maneira você recebeu Jesus? Foi pela fé. Agora, a outra palavrinha que eu grifei é assim. Assim andai nele. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, da mesma maneira que você recebeu Jesus, foi pela fé. Então, da mesma maneira, viva a vida cristã pela fé. Não há outra maneira de vivermos a vida cristã, a não ser pela fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 7, ele diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Pela fé. Mas eu quero pensar com vocês a definição de fé. Qual é a definição de fé bíblica? É Romanos 11:1. Temos a definição de fé. O escritor aos Romanos diz: ora, o que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então, a igreja, o cristão salvo, ele vive na certeza, ele vive na convicção da pessoa do Senhor Jesus, da sua salvação. Porém, ele não vive. E é interessante que este capítulo 11 fala de vários servos de Deus que agradaram a Deus. Um deles foi Enoque. Olha o versículo 5, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve o quê? Testemunho de haver agradado a Deus. Aí o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível, como é possível? Fé. Então, vida que agrada a Deus precisa ser o nosso alvo. E como é a vida? Ela é vivida pela fé. Como está a sua fé no Senhor Jesus? Qual é o estado dela? Hoje eu estava vendo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:8. A fé da igreja de Tessalônica. Porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, a igreja estava agradando a Deus, vivendo pela fé, e a fé estava sendo divulgada. O que é isso? Está sendo o Evangelho, estava sendo pregado através do comportamento daquela igreja. Mas me chama a atenção, Paulo era muito preocupado com a vida espiritual da igreja. O capítulo 3, ele estava preocupado com a igreja de Tessalônica, porque a igreja estava passando por dificuldades, por perseguições, por provações, e Paulo ele não podia ir lá. Então ele manda Timóteo a Tessalônica para saber o estado, a situação da fé da igreja. Olha o 5, 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador nos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então a preocupação de Paulo não é se tinha gente enferma lá em Tessalônica, a preocupação de Paulo não é se tinha gente passando dificuldade financeira, a preocupação de Paulo não é qualquer outro tipo de problema. A preocupação de Paulo era: eu quero saber qual é o estado da fé, em que situação ele está. É interessante, isso não é muito comum, né? A gente cumprimenta as pessoas, a gente pergunta como você vai, como vai a sua saúde, como vai a sua família e a saúde. A gente não pergunta como vai a sua fé. A gente não pergunta, né? Como vai a sua fé? A preocupação de Paulo é essa: eu quero saber que situação, que estado está a sua fé. Pensando em nós como igreja nesses dias, como está a nossa fé? Ela pode estar pequena, ela pode estar grande, ela pode estar fraca ou ela pode estar forte. Como está a nossa fé? É vida que agrada a Deus, é vivida pela fé. Recebemos a Jesus como Salvador pela fé. A nossa vida com Jesus, o nosso Salvador, é somente pela fé. Mais uma terceira verdade: vida que agrada a Deus é o nosso alvo, é vida vivida pela fé. Terceiro lugar, viver uma vida no Espírito. Estou me referindo ao Espírito Santo. Não é novidade para ninguém que vou dizer que todo salvo pertence a Jesus, e todo salvo, todos têm o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo fala com aquela igreja: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu gosto deste versículo e eu penso numa palavrinha aqui, chave, é a palavrinha depois. Depois. Ela indica que recebemos algo depois de um acontecimento. Observe aqui, Paulo diz: depois que ouviste a palavra da verdade. Vou repetir a palavra depois. Depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, depois que creu em Jesus, foste selado. Ouviu a palavra, ouviu o evangelho, creu em Jesus, foi selado. Agora observe: foste selado com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que sela, ele é o selo. O Espírito Santo é o selo, ou seja, ele passa, a partir da conversão, ele passa a habitar na vida do salvo. Nós já falamos aqui algumas vezes de Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito Santo como habitante, esse tal não é dele. Então todos os salvos, indistintamente, sem exceção,
tem o Espírito Santo. Agora, para andar no Espírito, estou falando vida que agrada a Deus, para andar no Espírito, é necessário, é indispensável que busquemos um enchimento do Espírito. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes eu ouço o crente orando: Senhor, enche-me do Espírito. Não, Deus não mandou nós orarmos para Ele encher. Ele mandou, Ele ordenou a gente buscar o enchimento. Encher do Espírito. Não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ter o Espírito Santo é uma coisa, estar cheio do Espírito Santo é outra. Então, para andar no Espírito, é necessário estar cheio. Eu estou dizendo que para agradar a Deus, além de ser nosso alvo, é uma vida pela fé e é uma vida vivida no Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. Eu quero ler alguns versículos. Romanos capítulo 8. Versículo 4, a partir do versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Paulo diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é pensar. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam, pensam das coisas do Espírito. Porque o pendor aqui é tendência, da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Observe agora: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Carne e Espírito. Carne aqui não é essa matéria nossa. Carne aqui é a nossa natureza humana. É a natureza humana. Na conversão, ela não foi arrancada. O Espírito Santo passou a habitar em nós. A partir da conversão, o ser humano, o salvo, ele tem duas naturezas: a natureza adâmica, a carne pecaminosa, e a natureza santa do Espírito. E para agradar a Deus, nós temos que viver uma vida do Espírito. O versículo 8 de Romanos 8 é bem enfático. Ele diz: portanto, os que estão na carne, os que estão vivendo na carne, os que estão vivendo sob o controle da carne, da sua natureza humana, Paulo diz, não pode agradar a Deus. Caminhando um pouquinho para Gálatas, capítulo 5. Observe o que Paulo diz àquela igreja, ou aquelas igrejas na região da Galácia. Digo, porém, dois pontos: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carne, natureza humana. Versículo 24. Aliás, 25, Gálatas 5, 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas o que significa andar no Espírito? Andar no Espírito significa ter uma vida no controle do Espírito Santo, ter uma vida na direção do Espírito Santo. Andar no Espírito é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é dirigir, controlar nossa vida. Vida que agrada a Deus é uma vida cristã, controlada, dirigida pelo Espírito Santo.
Todos os cristãos, todos os crentes têm o Espírito Santo. Mas para andarmos no Espírito, precisamos de uma vida cheia do Espírito. A maior necessidade do pecador perdido é a salvação em Jesus Cristo. A maior necessidade do pecador salvo, a maior necessidade da igreja de Jesus. Eu estou pensando somente em igreja de Lorena. A maior necessidade da igreja de Jesus Cristo é ter uma vida cheia do Espírito, para andar no Espírito, para viver no Espírito. Em quarto lugar, uma vida de santidade e amor. Vida que agrada a Deus precisa ser nosso alvo. É uma vida vivida pela fé, é uma vida vivida na direção do Espírito, é uma vida de santidade e amor. Eu estava pensando pela manhã, voltando para o terceiro ponto, vida no Espírito. Vida no Espírito. O Espírito Santo, ele é o santificador da igreja. Espírito Santo, o santificador da igreja. O Espírito Santo, ele produz fruto. E como que começa o fruto? Amor, amor. Nós vamos pensar primeiro vida de santidade. Vida de santidade. Observe o texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Trazendo para nós, igreja, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Trazendo para o particular, para o pessoal, esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Meus irmãos, a vontade de Deus, que nós temos algumas dificuldades até para entender, mas esta é fácil. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos: a vossa santificação. É vida de acordo com a vontade de Deus. Vida de santificação é a vida para a qual Deus nos chamou. Versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mas o que é santificação? Meus irmãos, santidade não é impecabilidade. Nós fomos salvos, mas pecamos. Então não é impecabilidade, é santidade, é ter uma vida não dominada por algum pecado. Quando pecar, arrepender, pedir o perdão e crescer em santidade. Esta é a vontade de Deus, esta é a vida para a qual Deus nos chamou. E falar sobre santidade parece assunto fora de moda, mas nunca vai ser. Biblicamente falando, este assunto nunca vai sair de moda. Sempre será uma necessidade, essa busca por santidade, enquanto a igreja estiver neste mundo contaminado pelo pecado. Será que nós, como igreja, nós como salvos, temos preocupado com uma vida de santidade? Temos buscado uma vida de santidade? Agrada a Deus. Santidade agrada ao Senhor Deus. Mas também uma vida de amor. Versículo 9. No tocante amor fraternal, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. A igreja de Tessalônica, ela vivia uma vida pela fé. Ela buscava uma vida de santidade e ela vivia, havia amor fraternal, amor de irmão. Então Paulo escreve este capítulo, ele não está exortando a igreja a viver pela fé,
Ele não está exortando a igreja a viver uma vida de santidade. Ele não está exortando a igreja a viver uma vida de amor. Ele está exortando a igreja a continuar. E nós hoje, se nós não estamos vivendo essa vida, devemos buscar. Se já estamos vivendo, devemos continuar. Viver e agradar a Deus. Nosso alvo é uma vida vivida pela fé, é uma vida vivida no Espírito Santo e uma vida de santidade e amor. Esta é a vida que agrada a Deus. Que Deus possa olhar para cada um de nós, que Deus possa olhar para a nossa igreja e fazer aquela afirmação: meus filhos, em quem tenho todo o meu prazer. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós vamos orar encerrando este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que temos falhado e negligenciado, mas temos um Deus misericordioso e perdoador. Perdoa-nos, ó Deus, se não estamos vivendo esta vida, se não tem sido alvo desta igreja agradar ao Senhor. Que o Espírito Santo que habita em nós possa nos despertar e nos levar a uma vida de santidade, a uma vida pela fé, a uma vida de amor. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração este alvo e que possamos procurar vivê-lo para o nosso bem, para o bem desta igreja e para a glória do Teu nome. Abençoe esse nosso momento, ó Pai. Temos pedido por este momento e eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja atuando na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, atuando, ó Pai, na vida dos adultos, ó Pai, nos levando a buscar viver uma vida de fervor, uma vida cheia do Espírito, uma vida que glorifica o Teu nome. Queremos agradecer, ó Pai, pelo João Vitor que aniversariou, agradecer por essa criança. Cuida desse coração, cuida da sua mente, dos seus estudos, da sua saúde e concede a ele um ano muito feliz, um ano muito abençoado, um ano de muitas experiências contigo. Com ele abençoa seu irmão Rafael, seus pais e toda a sua família. Abençoa, Pai, a nossa noite, que tenhamos uma noite na Tua presença, uma noite protegida por Ti. Abençoa os nossos familiares distantes, cuida de cada um deles e supre as suas necessidades. E obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está participando deste culto através deste meio de comunicação, os membros desta igreja, membros de outras igrejas, que sejam grandemente, poderosamente abençoados por Ti. Pedimos isto agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus o abençoe.